Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô aqui mais uma vez para... Não, dessa vez eu vou falar de Vasco não. Dessa vez o assunto aqui do vídeo é mercado da bola. Então se você é novo aqui, já deixa seu like, se inscreve e se liga no vídeo. Se tem uma pergunta que eu recebo toda hora lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e até aqui no canal, é na verdade um pedido. Pô, Garone, faz uma lista aí de possíveis reforços do Vasco. Quem você contrataria para ser o novo camisa 9 do Vasco? Sempre que eu faço uma análise aqui no canal, tem um pedido da galera pedindo minha opinião. Só que eu nunca faço. Primeiro porque antes, quando o mercado estava aberto, agora fechou essa janela de transferência internacional, basicamente, os clubes podiam contratar qualquer jogador, só dependia, claro, da parte financeira do clube e tal. Então fica complicado você fazer uma lista com todas as opções possíveis do mercado para um clube contratar. Agora isso restringiu. Então agora os clubes só podem contratar jogadores que estão sem contrato, ou seja, jogadores que mesmo que estivessem na Europa anteriormente não tinham mais vínculo, o caso do Daniel Alves que veio para o São Paulo agora, o Balotelli que vem sendo especulado no Flamengo, ou então jogadores que estão nas divisões inferiores, Série B, Série C, Série D, ou jogadores da Série A que ainda não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. E é essa lista que eu vou trazer para vocês aqui. 7 centroavantes que ainda não completaram 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro e que ainda podem ser negociados nessa janela de transferência. E eu vou dar essas 7 opções para vocês que hoje estão no mercado de forma aleatória, não é um ranking meu não. Então vocês, quero na verdade a opinião de vocês, depois que assistirem esse vídeo, quem você escolheria desses 7 nomes. Na verdade, começando essa lista por ordem alfabética, começando com o Ailon, da Chapecoense. Atacante de 27 anos, revelado pelo Internacional, que teve seu melhor ano ali em 2016, quando ele marcou 13 gols em 44 jogos pelo Inter. Depois ele passou por Goiás, América Mineiro e hoje ele é reserva da Chapecoense, reserva do Everaldo, que é um dos artilheiros, que está brigando ali pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele tem 5 jogos só nesse campeonato, sempre entrando no fim e não marcou nenhum gol. Ele tem 100 minutos só de atuação nesse Campeonato Brasileiro. Na temporada são 3 gols em 15 jogos. Bom, seguindo essa ordem alfabética aí, a gente tem também o Alejandro, do Atlético Mineiro. Jogador de 19 anos só de idade, a mesma idade do Thiago Reis hoje no Vasco, que é o único centroavante que o Luxemburgo tem com opção, um centroavante mais de área, fixo. Ele fez boa Copa São Paulo pelo Galo, marcou 2 gols em 5 jogos e surgiu ainda melhor no Campeonato Mineiro, quando ele marcou 8 vezes em 9 jogos. Ele chegou inclusive a botar o Ricardo Oliveira no banco de reservas. Ricardo Oliveira também começou bem a temporada, depois caiu um pouco de rendimento. Mas o Alejandro acabou perdendo espaço com o Rodrigo Santana, que é o treinador do Galo, já assumiu tem uns 3, 4 meses. E ele não vem sendo mais aproveitado como vinha no início da temporada com o Leverkusen. O Alejandro tem 13 gols no ano em 23 jogos, é o maior artilheiro do Atlético Mineiro junto com o Ricardo Oliveira na temporada, é o 8º maior goleador entre os jogadores da Série A no ano. E agora o Galo contratou o Di Santo, o argentino, que eu vi muito torcedor do Vasco também pedindo ele, indicando ele, que ele estava sem contrato lá fora, ele estava no Rayo Vallecano da Espanha, e essa chegada dele tira ainda mais o espaço do Alejandro. Ricardo Oliveira voltou a ser titular, chega o Di Santo, então o Alejandro passa a ser a 3ª ou a 4ª opção dentro desse elenco do Atlético Mineiro, que tem também o Papagaio, que é a 3ª opção dessa lista aqui, um jogador emprestado pelo Palmeiras, mais um jovem, um jogador de 20 anos de idade. No ano passado ele marcou mais de 30 gols pelo Sub-20 do Palmeiras, chegou a subir para os profissionais, marcou um gol no profissional, foi emprestado, o Palmeiras é outro clube com um elenco muito recheado, com muitos jogadores, acabou sendo emprestado para o Atlético e também não vem tendo oportunidade e vai perder ainda mais espaço, mesmo caso do Alejandro, com essa chegada do Di Santo. O Papagaio tem 6 jogos só em 2019, 4 deles nesse Campeonato Brasileiro e é mais um nome que ainda pode se transferir dentro desse Brasileirão, mais um nome da Série A que pode mudar de clube. Bom, e como eu aproveitei para falar do Palmeiras aqui do Papagaio, tem um outro nome lá no Palmeiras que não foi emprestado ainda pelo clube e que o Vasco já tentou, que é o Arthur Cabral. Inclusive eu já falei dele aqui no canal, fiz uma live fazendo o raio-x dos 30 gols dele como profissional. Vou inclusive deixar aqui em cima no card o link para vocês assistirem esse vídeo sobre o Arthur Cabral, um atacante que marcou 24 gols em 55 jogos pelo Ceará em 2018,
foi contratado pelo Palmeiras, jogador muito disputado no mercado no fim da temporada passada, mas que esse ano fez apenas 5 jogos e marcou um gol. Jogador forte, bom na bola aérea, desses 30 gols que ele marcou como profissional, 9 deles foram de cabeça. E é um jogador que o Vasco já tentou, o Vasco abertamente tentou a contratação do Arthur Cabral e não conseguiu por questões financeiras, que é a grande questão para o Vasco hoje conseguir um novo 9 hoje no mercado. Bom, mas saindo um pouquinho de São Paulo, indo lá para o Rio Grande do Sul, o Internacional também tem 2 nomes que não vêm sendo aproveitados no atual elenco, comandado pelo Odair Hellmann. O primeiro deles, William Potker, atacante de 25 anos de idade, canhoto, cria do Figueirense, mas estourou, na verdade, no Paulistão de 2016, defendendo o Linense, que fez com que ele se transferisse para a Ponte Preta no mesmo ano, onde foi artilheiro do Brasileirão com 14 gols. Ou seja, naquela temporada ele marcou 21 gols, 7 pelo Linense, 14 pela Ponte, e na temporada seguinte, quando ele se transferiu para o Internacional, foram 20 gols, somando 10 pela Ponte e 10 pelo Colorado. Mas esse número acabou caindo em 2018, caiu mais ainda em 2019. No ano passado, o Potker marcou só 10 gols pelo Inter e esse ano, em 15 jogos, ele tem só um gol marcado. É um jogador com característica diferente dessa listagem que eu fiz aqui. É um jogador que pode atuar também pelo lado, é um jogador que tem mobilidade, não é aquele centroavante fixo. Talvez se encaixe melhor no que o Luxemburgo propõe hoje de jogo. Mas, por outro lado, também é mais parecido com o que o Vasco já tem, que são jogadores que podem atuar pelo lado e como centroavante. Talvez a busca do Luxemburgo seja exatamente por algo diferente, um centroavante mais artilheiro fixo de área, por parecer não confiar tanto no Thiago Reis. O outro jogador do Internacional que ainda não completou 7 jogos nesse Brasileirão é o Trellis, jogador que já foi especulado também no Vasco, foi tentado pelo clube, atacante colombiano de 29 anos de idade, 1,85 m, mas que custou 1,5 milhão aos cofres do Inter pelo empréstimo que foi pago ao São Paulo. E até agora ele não deu retorno. Em 12 jogos no ano, não marcou nenhum gol. É um centroavante que, na verdade, viveu um grande momento no Vitória, mas que durante a carreira toda dele, a média não é tão alta de gols. É um jogador que rodou muito, nunca se firmou numa equipe. Jogou 6 meses em uma, 6 meses em outra, passou em muitas equipes até hoje, o Trellis sem conseguir se firmar, e parece que no Internacional passa mais uma vez por esse momento. O último nome dessa lista aqui de 7 centroavantes que ainda podem ser negociados nessa janela do Brasileirão, que ainda podem trocar de clubes dentro do Campeonato Brasileiro por não ter completado 7 jogos, é o Gustavo do Corinthians, que, ao meu ver, é a melhor opção hoje dentro do mercado, até pela proximidade que o Vasco tem tido com o Corinthians recentemente. O Gustavo marcou 30 vezes pelo Fortaleza no ano passado, em 45 jogos só. Foi um dos principais destaques do time que subiu para a Série A. Fortaleza hoje faz uma boa campanha também, consistente na primeira divisão, uma campanha para tentar se manter na elite do futebol brasileiro, e muito graças à atuação do Gustavo no ano passado, e que começou muito bem também em 2019, marcando gols importantes na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, com a camisa do Corinthians. Ele chegou a disparar ali na artilharia do Brasil no ano, na artilharia dos jogadores que atuam no país nessa temporada, mas depois teve uma queda de rendimento, perdeu a posição para o Wagner Love, perdeu também essa posição de primeiro reserva do time com a permanência do Bozelli. Bozelli chegou a ser especulado, a saída dele, inclusive ele ontem completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro, na partida do Corinthians contra o Goiás, que inclusive marcou um gol de pênalti, então era um nome que ia entrar nessa lista aqui. Eu já tinha feito, a lista era para ter 8 nomes, foi cortado, caiu para 7, exatamente por causa dessa saída do Bozelli, que ainda fez questão de afirmar que não ia deixar o Corinthians. Ele foi especulado também no Boca Juniors, e o Gustavo foi reserva dele. O Wagner Love foi poupado ontem contra o Goiás, o Bozelli atuou como titular e o Gustavo ficou no banco mais uma vez, não sendo aproveitado pelo Carille. O Gustavo tem 4 jogos só disputados nesse Campeonato Brasileiro, mas na temporada são 28 partidas e 9 gols marcados, uma média ali de 1 gol a cada 3 jogos. Eu falei que dessa boa relação aqui entre Vasco e Corinthians é que o Vasco nessa temporada já contratou 2 jogadores por empréstimo vindo de lá, o Felipe Bastos e o Richard, 2 volantes que chegaram ao clube e que pertencem ao Corinthians. Além disso, 2 meninos também, crias da base do Vasco, foram defender o Sub-23 do time paulista. O Hugo Borges, atacante, e o Rodrigo, volante. Então, só nessa temporada, Vasco e Corinthians já realizaram 4 negociações. Talvez a 5ª possa ser a vinda desse centroavante que o Vasco tanto procura na temporada. Mas eu quero saber a sua opinião. Para você, dessas 7 opções de jogadores que ainda não estouraram o limite de jogos no Campeonato Brasileiro,
Quem você contrataria para ser o novo camisa 9 do Vasco? Deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.